Olá, estudantes do EJA, sejam bem-vindos à nossa terceira etapa do ensino fundamental. Meu nome é Gustavo Henrique e sou professor de vocês de Ciências Humanas. Me acompanhe aqui na nossa aula de hoje. Então, vamos trabalhar nessa aula o conceito de cidadania. Quando estamos falando de conceito de cidadania, estamos buscando estabelecer um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade, a um país. Então, se esse indivíduo ele tem esse pertencimento, traz uma noção de que a ele é atribuído um conjunto de direitos, de deveres e de obrigações. Agora, o que faz um indivíduo ser cidadão? Ao longo da história da humanidade, vamos ter um entendimento de cidadania em diferentes momentos. Na Grécia e na Roma Antiga, é vista como uma cidadania plena e restrita. Quando falamos cidadania plena e restrita, é que o próprio indivíduo, o sujeito ou cidadão ali, ele tinha o direito de responder diretamente sobre os seus atos e também essa resposta relacionada às suas questões de participação política de forma direta. Ele não escolhia um representante, ele era seu próprio representante. E quando estamos falando de restrito, é porque era uma pequena parcela da população que tinha esses direitos, sendo que a grande maioria não tinha esse status ou estatuto de cidadão. Então aqui, principalmente na Grécia Antiga e na Roma Antiga, havia uma diferença entre cidadão e habitante, entre cidadão e escravo. Cidadão era aquele que tinha os direitos, enquanto os outros ou eram escravos ou eram habitantes. Porém, vai ter também uma mudança. Quando chegamos ali no período medieval, vai ter uma espécie de retrocesso, no qual muitos desses conhecimentos da palavra, ou até mesmo as legislações voltadas para a defesa do cidadão, vão ser substituídas por uma questão de sucerania e vassalagem. Vamos ter a formação ali de uma nobreza, vinda pelos senhores feudais e dos servos, aqueles que serviam a esses senhores feudais. Voltando aqui para o slide. Então, na Europa da Idade Média, temos uma mudança e um quase esquecimento do sistema de cidadão que é substituído por sucerania e vassalagem. Contudo, vamos ver que o conceito de cidadania que conhecemos hoje, ele vai vir muito do contexto lá da Grécia Antiga e depois de Roma. E vamos ter mudanças devido ao surgimento da modernidade. Com a Revolução Inglesa, depois vindo com a Revolução Francesa e a própria independência dos Estados Unidos, vai começar a surgir mais questões de direitos do cidadão e também a formulação do direito universal do ser humano, do homem em si, que vai trazer mais essa perspectiva de obrigações, de deveres e também sobre quais são os direitos ali primordiais de um cidadão. Voltando para o slide. O termo cidadania, ele tem uma origem etimológica da sua palavra do latim, civitas. Civitas que significa cidade, ou seja, o cidadão é aquele que pertence a uma cidade. Da Grécia Antiga tínhamos as cidades-estados, né, as polis. Essas polis que vêm com suas normas, que vêm com suas regras, primeiramente faladas, passadas e depois escritas. Nisso vai se estabelecer um estatuto de pertencimento desse indivíduo a uma comunidade política articulada aí em um país, trazendo depois uma ideia de nação, né, atribuída a esse conjunto de direitos e obrigações sobre uma vigência de uma Constituição, a qual nós temos isso. E ao contrário dos direitos humanos, que tendem a ter uma característica de universalidade, os direitos do ser humano, na sua dignidade, a cidadania moderna, ela é influenciada por isso, mas ela vai trazer mais concepções antigas, no qual temos a distinção de duas categorias, a formal e substantiva. Quando estamos falando de categoria formal versus a substantiva, a formal é conforme o direito internacional, ou seja, é aquela referente à nacionalidade, a qual país esse indivíduo pertence, ou a esse cidadão pertence, quais são as leis, os direitos daquela nação que é aplicada a esse sujeito, a essa questão do estado que ele vive. Então aqui, na cidadania formal, vemos uma questão relacionada à nacionalidade, estado e nação.
A cidadania substantiva ela é conhecida também como cidadania real. Ela vai definir aqui a posse de direitos civis. Ela vai ser mais abrangente, porque está buscando uma ideia de extensão dos direitos civis, políticos e sociais. Então, ela tem essas três características que vai ser aplicada tanto à população como à nação. E essa ideia de cidadania substantiva, ela vai ocorrer principalmente com as ideias do T.H. Marshall, lá na Cidadania e Classe Social de 1950, a obra que ele vai descrever essa questão do que seria a cidadania substantiva. E a cidadania substantiva ela vai ganhar muita força nessas ideias devido ao fim da Segunda Guerra Mundial, ao aumento substancial dos direitos sociais, porque a própria população vai começar a exigir do Estado criações de bem-estar social, criações de leis e também de regras, no qual vai beneficiar a população e não só uma pequena quantidade da população ali ou de pessoas em uma classe social mais elevada. Vamos ter os movimentos sociais também, tendo mais efetiva participação da população através das suas passeatas, através de busca de representatividade política, buscando ter também mais direitos políticos, sociais e civis, a um nível de desenvolvimento tanto do bem-estar econômico como de lazer, educação e política. Então, a partir disso, vemos sempre esse grupo efetivo da população buscando cada vez mais ser representado. E a cidadania esteve e está sempre permanente na nossa construção, na nossa vida como um todo. A humanidade, por meio daqueles que sempre buscam mais direitos, por meio das classes sociais e lutas das próprias minorias, e temos a cidadania aqui no Brasil, que no Brasil ainda tem muitas coisas que devem ser feitas para a gente ter uma melhor noção e melhores também construções de direitos, leis, normas e aplicação das mesmas da cidadania. Um grande exemplo disso é a grande luta que a gente tem contra um sistema de corrupção e também contra sistemas que existem de preconceitos na nossa forma de cidadania brasileira. Então, apesar dessas extraordinárias conquistas que tivemos, com o passar dos anos, a gente vê, principalmente com o fim do regime militar, que a cidadania ela vai começar a ficar mais em foque, mas precisa ainda muito o que ser melhorado. E a gente precisa também ter um olhar mais atento e uma consciência mais desenvolvida para que as nossas conquistas dos direitos, tanto políticos, civis e sociais, eles não se percam, que eles não venham a ter alguma forma de ocultação e que os próprios dramas enfrentados por milhões de pessoas brasileiras, sejam referentes à situação de miséria, de discriminação, altos índices de desemprego ou taxa significativa de analfabetos e semi-analfabetos na sociedade, venha a diminuir, que venha a até, se possível, extinguir. Então, a gente tem que ter esse olhar atento sobre essas dificuldades que várias pessoas da nossa nacionalidade passam e que elas têm direitos e muitas das vezes o Estado não preserva esses direitos ou não está cumprindo com o seu papel ou alguma instituição ali está falhando. Então, nesse caso, a própria população ou um grupo de minorias, lembrando, minorias não significa poucas pessoas, podem ser muitas pessoas que não estão tendo os seus direitos ali preservados, cumpridos e exercidos. Então, esse grupo, ele deve se unir, ele deve ir à luta, deve buscar também ter uma visualização, seja pela imprensa ou por outras mídias, para que assim o seu problema e sua necessidade venham à tona e comecem também a fazer uma pressão, seja no Estado ou nas instituições. Voltando aqui para o slide. Enfim, nós temos os tipos de direitos de cidadania, que são os 3 tipos. O civil, que é o direito inerente à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade, de conclusão de contratos, direito à justiça, que foi instituída lá no século XVIII, tem a política, que é o direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de autoridade pública, constituído no século XIX, e por último temos o social,
que é o conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalentes na sociedade que são conquistados no século XX. Então vocês viram que foram vários séculos de conquistas, uma atrás da outra, mas não foi do dia para a noite, demorou-se bastante tempo. E a gente ainda tem que ter esse olhar atento para não perder essas nossas conquistas, esses nossos direitos. Então terminamos nossa aula por aqui, bons estudos e até a nossa próxima aula.